Ele expõe, né, a questão de indisciplina do Pedro, principalmente nos treinos, de não correr, de não se dedicar, e o Felipe Luiz já mostrou que cobra muito dos seus atletas, independente se é o Pedro ou outro. Ele também deixou claro que, claro, ele conta com o Pedro para a sequência da temporada, porque não se encontra um atacante que faz 30 gols por aí à toa, né? E o Flamengo já conta com esse atacante. Enquanto estava rolando aqui a sonora, o Luigi, ele trouxe a questão da falta, acho que de tato, né, do Felipe Luiz em lidar com essa situação, em trazer a público e, de fato, assim, detonar o seu jogador. Isso pode, de fato, atrapalhar ali a questão, né, de como o elenco vai absorver essa declaração do Felipe Luiz, mas a gente tem que trazer um ponto muito importante aqui, que a gente cobra sempre mais profissionalismo no futebol brasileiro. Que a gente fala que os jogadores brasileiros são mimados, né? Eles não conseguem ouvir uma crítica, não conseguem ouvir algo que vá contra aquilo que eles querem, aquilo que eles acham. E o Pedro, a gente já viu aí no decorrer dos anos, né? Resgataram sonoras antigas de Dorival Júnior, Rogério Ceni, Davi Luiz, e o Pedro, aparentemente, ele tem esse histórico de indisciplina quando ele não está no time titular. Mas, mesmo assim, tem gente que não apoia esse tipo de declaração do Felipe Luiz em público, né? Mas assim, eu acho que cabe diversas interpretações e eu quero saber do Luigi o que ele achou dessa fala do Felipe Luiz após vencer a partida. Porque o questionamento é o seguinte: se o Flamengo não vencesse, será que seria no mesmo tom? Será que seria com a mesma força a declaração? O que você acha, Luigi? Eu acho que, primeiramente, é uma coisa nova no futebol brasileiro, uma exposição desse tamanho numa entrevista coletiva de um técnico para jogador. A gente, falando por mim, se eu tentar puxar na memória algum caso parecido, eu não vou conseguir lembrar. Porque foi uma. Eu falei aqui, né, quando estava passando a entrevista dele, que foi uma mijada do Felipe Luiz na cabeça do Pedro. E de fato foi. Só que a gente tem que pensar na questão do relacionamento, como você disse, do elenco, do treinador e do Pedro. Hoje saiu a notícia de que o Pedro fez uma reunião com os jogadores do Flamengo e explicou a situação, mas e que, né, segundo o Pedro, tudo já estava resolvido. Mas, cara, eu acho, toda sinceridade, eu acho muito difícil o Pedro continuar no Flamengo depois do que aconteceu hoje. Aliás, depois do que aconteceu no sábado, né? Foi uma exposição muito grande que o Felipe Luiz deu para o jogador e agora, daqui para frente, a gente tem que ver qual que vai ser o resultado disso. Porque, como eu disse, é uma coisa nova. Isso nunca aconteceu, então a gente não sabe quais são as consequências, se o Pedro realmente vai melhorar, se isso vai acarretar no Pedro sair do Flamengo, não ser mais relacionado. Então a gente tem que, daqui para frente, ver o que vai acontecer com o Pedro e com o Felipe Luiz, porque, querendo ou não, ele expôs o Pedro, mas ele também se expôs. O Felipe Luiz é um cara que cobra muito, é um treinador novo e já mostrou uma mentalidade diferente do que a gente vê aqui e, sinceramente, do que a gente vê lá fora. É difícil ver. Eu acho que um técnico aí grande, de um time grande lá de fora, que mija em jogadores assim, ou chegar perto disso, é o Pepe Guardiola. Que eu lembro até pouco tempo atrás, ele falou do Matheus Nunes, o brasileiro do City, e ele comentou que o Matheus Nunes não era um bom jogador de meio campo. Ele falou explicitamente na entrevista que o Nunes era melhor lateral, enfim, é outra Sim. situação. Isso acarretou em uma coisa positiva para o Nunes, para o Matheus Nunes, que mudou de posição, virou praticamente ali um 12º jogador do Manchester City e se destacou na posição que o Guardiola disse que ele era melhor. De fato, isso foi uma coisa vantajosa para o Positiva para a carreira jogador dele. e para o treinador. Agora, na questão do Pedro, não é uma questão de posição, de pouco rendimento, de estar jogando mal, é uma questão de indisciplina. É uma questão que o Felipe Luiz expôs e que o Pedro agora fica à deriva de ver o que vai acontecer com a carreira dele e a deriva do que a torcida vai acarretar, porque até agora não teve nenhum. Né, o jogo foi sábado, a gente tem que ver qual vai ser nos próximos jogos, qual vai ser a reação da torcida com o Pedro, a reação da torcida com o Felipe Luiz, porque a gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito, que, como é que se diz? Expõe muito também os próprios jogadores. Então a gente tem que ver como é que vai seguir, mas eu achei, na minha opinião, uma falta um pouco até de noção do Felipe Luiz. Ele podia comentar essa situação de uma maneira um pouco mais leve, podia deixar claro que o Pedro estava sendo indisciplinado, podia deixar claro que o Pedro não estava treinando bem, que o Pedro não estava se dedicando, mas fazer do jeito que ele fez, na minha opinião, foi uma coisa um pouco extrapolada, foi um pouco fora ali do que a gente geralmente vê.
E isso pode aí, como eu disse, acarretar em consequências tanto para o jogador quanto para o treinador. E podem vir coisas positivas ou negativas, aí depende do tempo, porque a gente nunca viu isso antes no futebol brasileiro. É verdade, é algo assim inédito, né? No futebol mundial não é, porque recentemente também o Luiz Henrique, antes do Dembélé emplacar essa grande temporada, o Luiz Henrique também expôs ele assim, de uma maneira até semelhante, né? Porque falou da questão da dedicação do jogador. Mas A agora eu quero questão do saber. Mbappé também, né? Ah, a questão do Mbappé também, mas essa aí é um caso à parte, a gente vê É. que aparentemente não vai ter jeito. Mas é o seguinte, eu quero saber se o Brunão concorda com o pensamento do Luigi, se ele acha que foi exagerado ou não, e se cabe mesmo essa cobrança ao jogador por parte do treinador publicamente, que a gente sabe que boleiro muitas vezes defende boleiro, né? Aí tem essa questão de rachar vestiário, tudo mais que a gente já tá acostumado no futebol brasileiro. Eu concordo com o Luigi em partes. Eu acho certo que ele falou que o tom adotado pelo Felipe Luiz não é usual aqui no Brasil. Eu também não me recordo de algo parecido com isso. Ele foi muito duro na entrevista. E eu acho que o ponto é esse. Precisava ter sido duro na frente das câmeras. Eu acho que isso levanta uma discussão ética muito importante do que deve ser tratado internamente e o que deve ser exposto para a imprensa. Eu achei que, na minha opinião, eu acho que ele foi muito duro, mas eu acho que para ele ter chegado a esse ponto é porque a situação estava insustentável. Como você mesmo disse antes das opiniões, foram resgatadas várias entrevistas de outros treinadores e companheiros de equipe do Pedro, que isso não é uma conduta de agora. Dorival Júnior falou que teve assim, igual o Felipe Luiz, o Pedro teve atuações no treino assim, tipo, vexatórias. E eu acho que o Felipe Luiz foi muito certo em falar que isso é um desrespeito com a torcida, com o clube e com os companheiros. Porque um jogador que nem o Pedro, que ganha o que ganha, não ter o mínimo de compostura, ele é um exemplo para o time. Não tem o Deveria mínimo de. ser, né? Deveria ser, né? Não tem o mínimo de compostura com o elenco e com a torcida. Eu acho que o Felipe Luiz ele poderia sim ter feito uma crítica interna ao Pedro, mas eu acho que para ter chegado a esse ponto, eu acho que era uma situação insustentável que precisava ser exposto para a imprensa, para a torcida, Pra ver saber se o que está toma vergonha acontecendo. na cara, né?